A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí do outro lado já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero aqui da Assembleia de Deus da cidade de Franca, no interior de São Paulo. Também sou professor do CAPED, o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje nós teremos uma grande lição. A Revista dos Jovens, lições de número 10, vai tratar sobre o tema proteção contra o descontentamento. Então, vai ser uma aula maravilhosa, uma aula abençoada, e eu acredito que nós vamos trazer grandes lições aqui para a sua sala, para os seus jovens. Antes de nós iniciarmos o nosso vídeo, não deixe de curtir, deixar aquele like do céu, também compartilhe os nossos vídeos, isso é muito importante, e também deixe seu comentário, ele é muito importante para o nosso canal, tá bom? Então vamos lá. O nosso texto principal aborda três coisas importantes, três itens, na verdade, importantes. Ele fala sobre o sustento, tendo, porém, sustento, ou seja, a comida, em algumas traduções, e com o que nos cobrirmos, ou seja, roupa, estamos com isso contentes. 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 8. Então, comida, roupa são itens essenciais para a sobrevivência e para a proteção do ser humano. Então, se temos isso na nossa casa, na nossa vida, estejamos aí contentes com aquilo que Deus nos deu. Então, nós vamos tratar esse ponto, tá? Vamos lá, resumo da lição. O contentamento com o Senhor vem em nossa vida à medida que deslocamos o olhar do que é terreno para o que é eterno. Primeiro ponto, entender a ideia do contentamento aqui. Falar de contentamento é falar de satisfação com a vida, ou seja, eu tenho satisfação em viver, eu tenho satisfação em existir, eu tenho satisfação em fazer algo, eu tenho satisfação em produzir, em ser útil. Então, eu tenho uma satisfação com a vida. Quando eu falo de contentamento, eu estou falando de felicidade interior. Eu estou falando também de uma paz mental, a paz da nossa mente. Eu estou falando também de um equilíbrio emocional. Falo também de contentamento, de aceitação do presente. Não podemos mexer no passado, porque já passou. Não podemos interferir no futuro, porque ele ainda não aconteceu. Mas contentamento é uma aceitação do presente, ou seja, daquilo que está acontecendo. Então eu tenho a chance de mudar aquilo que eu não consigo mais através do passado, então eu mudo isso no presente, e eu também tenho probabilidades de sonhar, probabilidades de fazer projetos para o futuro através do meu presente, tá bom? Então, contentamento significa tudo isso. Então, se nós deslocarmos os nossos olhos daquilo que é terreno para aquilo que é eterno, pode ter certeza que a nossa visão, a nossa concepção, a nossa vida será totalmente diferente daquela ao qual nós vivemos. Então, lembrando que nós estamos falando para jovens. E jovens, eles têm muitas expectativas concernente ao futuro, mas também, por mais que sejam jovens, têm várias decepções que podem ser agravados e daí desaguar lá no final. Então, que nós possamos tratar esses pontos que foram abordados aqui. Então, na leitura semanal, ele destaca as palavras como maturidade, importância, linguagem coerente com a ação, colocar o coração naquilo que é eterno, naquilo que é sólido para nós, reconhecer os benefícios, tudo aquilo que Deus fez e ser grato a
Deus, tá? Então, esses pontos aqui serão abordados na leitura semanal. Os nossos objetivos é apresentar as características daquilo que leva ao contentamento, vamos trabalhar isso, reconhecer que precisamos valorizar o que há de mais profundo naquilo que nós temos, naquilo que nós somos, naquilo que nós proporcionamos. Conscientizar que nós precisamos proteger o nosso contentamento, senão nós vamos cair no desgosto, nós vamos cair na amargura, nós vamos cair no desespero, nós vamos cair na tristeza, nós vamos cair na angústia e assim nós não temos foco para prosseguir, tá? Eu fiz algumas perguntas aqui. Você está satisfeito com a vida que você tem? Essa é a pergunta. Segunda pergunta: qual área da sua vida você gostaria que mudasse? Faça essa pergunta em sala de aula, escreva na lousa, que vai ser muito importante. Qual área da sua vida você está satisfeito? Então, alguma coisa tem que estar bom, né? Você poderia mudar as que considera ruim, né? Há essa possibilidade da mudança. Você melhoraria as que estão ótimas? Então, são 5 perguntinhas que seria interessantíssimo você iniciar ali na lousa com essas demandas aqui, tá bom? A capacidade aqui na interação, a capacidade de se contentar em Deus é uma arma que a Bíblia coloca em nossas mãos, diante de uma cultura em que viver de maneira insatisfeita, tá? É a ideia, né? As pessoas, elas nunca estão contentes com aquilo que têm. O consumismo é um reflexo desse descontentamento. Então eu compro e nunca me satisfaço. Então o materialismo, através do consumismo, ele trouxe esse descontentamento com a vida material. Então aqui a orientação pedagógica vai usar o termo a síndrome se pelo menos. Então seria interessante também agregar as 5 perguntinhas que eu fiz, que você pode anotar na lousa, também trabalhar esses 6 pontos aqui que o autor colocou na orientação pedagógica. Se pelo menos eu tivesse mais dinheiro, eu viajaria, ou compraria um carro, ou compraria uma casa, ou faria isso, fazia aquilo, enfim, estudaria. Se pelo menos eu conseguisse tirar melhores notas. Então, o se é aquela frase que a gente usa também, se eu fosse o pastor, né? Se. Então, aqui ele utilizou essa síndrome do se pelo menos. O nosso texto bíblico, ele vai trabalhar Provérbios capítulo 15, Provérbios capítulo 16 e Provérbios capítulo 17, tá bom? Então, já que nós vamos tratar no corpo do texto todos esses versículos, nós já vamos para a introdução aqui. É possível trocar um estilo de vida indignado e insatisfeito por um estilo de que não perca tempo com murmurações e críticas? Há essa possibilidade? Então, é possível trocar? Então, essa é uma pergunta que o autor já faz na introdução. É possível adotar um estilo de vida mais maduro, discreto e moderado? Por intermédio do contentamento, nós falamos sobre descontentamento, mas nós podemos trocar, nós podemos mudar o estilo de vida baseado na murmuração e nas críticas por um mais discreto, mais moderado, né, que tenha esse contentamento. Então, diante de uma cultura em que viver de maneira indignada e insatisfeita parece ser a regra. Então, como nós estamos falando para jovens, jovens têm as redes sociais, isso é fato, né? Tem as redes sociais como um espelho, uma vitrine. Assim, quando você vai no centro ou vai num shopping e você vê aquelas lojas pareadas, né, uma do lado da outra, e cada loja tem um chamariz, um chamativo, né? Uns vendem roupa, outros vendem, às vezes até carro, outras vendem sapatos. E quando você olha para essas lojas, você se imagina vestindo ou calçando ou usando
aquela determinada marca, aquele determinado material, aquele determinado veículo. Quando você passa na área de alimentação, você vê vários restaurantes e você se imagina tendo condição ou não. Se não tem, fica mais difícil. Você estando em algum restaurante ali, porque isso é gostoso, é agradável, é bom, né? Só que às vezes nós não temos condição. E o que acontece? Isso serve de vitrine, as marcas, os nomes, os lugares. E é assim também para os jovens. Ele quer estar, ele quer viver, ele quer presenciar, ele quer estar naquele ambiente, naquele local, ele quer sentir, ele quer olhar, ele quer ver, ele quer estar ali. E esse fato, esses sentimentos que se misturam com a vontade e o descontentamento de ver o seu grupo, de ver o local onde ele trabalha, as pessoas influenciadas por marcas, por roupas, por calçados, por artigos de luxo, e você quer aquilo, você quer viver aquilo. Só que aí você começa a desvalorizar aquilo que você construiu, aquilo que você é. E você quer ser um personagem, mais um personagem no mundo. As marcas fazem isso, as redes sociais fazem isso. Mostram um estilo que, em muitos casos, não é a realidade de muitos. E as pessoas, na sua ânsia em ter um celular de última geração, de ter um celular, de ter uma roupa de marca, eles se aventuram e acabam muitas das vezes se decepcionando. Então, por isso que as pessoas elas estão cada vez mais indignadas. E as próprias marcas, as próprias empresas fazem você sentir assim. Elas fazem você se sentir um lixo. Elas fazem se sentir fora do meio. Elas fazem você ficar indignada por não ter aquele produto, não ter aquele utensílio. Então, é assim que nós vivemos. Então, o autor traz essa introdução bem interessante que nós acabamos de abordar. Tópico 1. Características que nos levam ao contentamento. Primeiramente, o autor vai tratar a moderação. Segundo ponto, ele vai tratar o temor. E no terceiro ponto, ele vai trazer a justiça e a tranquilidade. Então, nesse primeiro ponto aqui, o autor vai falar sobre a moderação, e a moderação se encaixa muito na questão da maturidade. Nós precisamos preparar os nossos jovens que estão aí se introduzindo nas tarefas da igreja e também no mercado de trabalho, a ideia e a questão da maturidade. Então, moderação fala de maturidade. Então, é a capacidade de vivermos um estilo de vida moderado, em que o que é material não seja mais importante do que os valores profundos revelados pela palavra de Deus. Então, essas coisas estão sufocando, estão estrangulando a palavra de Deus. Estamos criando uma sociedade de jovens mimados que querem tudo a todo tempo e de qualquer forma e de qualquer jeito. Então, essa maturidade é muito importante. Até dias atrás, aí, em uma das aulas, eu até citei que as igrejas elas estão se esticando para lá, se esticando para cá, para falar sobre masturbação, para falar sobre sexo fora do casamento, para falar sobre isso, e acha método, e vasculha a Bíblia, e faz aquela algazarra. Sabe qual que seria o ponto-chave disso tudo? Trabalhar o casamento na vida dos jovens. Só isso. E a gente fica com um monte de artifício dentro da igreja para fazer isso, para fazer aquilo. Não. Parou-se de falar de casamento. Parou-se de falar dessa realidade. É isso que vai resolver essas questões. Tá? Então parou-se de falar porque as famílias cada vez mais estão tratando seus filhos como crianças e não como adolescentes, como jovens que são, né, jovens adultos, e não estão preparando-os desde a sua fase de entendimento
para a ideia do casamento, mas para outras questões. E a ideia do casamento não é empecilho para estudar, para fazer isso, para fazer aquilo, tá? Então, essa moderação justamente é essa maturidade. E o autor falou aqui, ele até usou, né, Provérbios capítulo 15, versículo 16. Ele tratou o termo temor do Senhor, né, para essa questão da moderação. O texto vai dizer o seguinte, eu estou usando a minha tradução, tá? É melhor ser pobre e temer a Deus do que ser rico e infeliz. Então aqui está falando do temor do Senhor. Então a ênfase não é se você é pobre ou rico ou uma questão de escolha. A ideia é temer a Deus. Tanto é que eu fiz o rascunho aqui. Não é regra ser pobre para ser bom, né? Ou agradar a Deus. Mas entre escolher algo que lhe traz paz, alegria e a bênção de Deus. Então, esse é o grande foco do versículo 16 do capítulo 15. O outro versículo, ele vai destacar, como eu destaquei a palavra temor do Senhor, no capítulo 15, versículo 16, o autor no versículo 17, ele vai tratar a ênfase do amor. E nessa ênfase do amor, ele destacou o versículo 17 do capítulo 15, que diz o seguinte: é melhor comer verduras na companhia de quem nós amamos do que comer a melhor carne onde existe o ódio, onde existe a trapaça, a mentira. Então ele não está dizendo que o amor está entre aqueles que comem vegetais, mas é melhor estar em um ambiente simples, mas que o amor esteja atrelado a esse momento, do que estar em um ambiente de falsa paz, de falsa alegria, mas com muita enganação, com muita injustiça, mas com a bancada cheia de alimento. Então, essas questões que Provérbios ele levanta é justamente para trazer essa reflexão, porque às vezes nós somos enganados por isso. Os grandes banquetes, as grandes festas parecem que nos trazem alegrias, nos trazem repouso, mas na verdade há algo muito terrível por trás. A riqueza, a mesma coisa. Nós achamos que para ser feliz, para ser bom, é preciso ter muito ou tudo. E nem sempre acontece isso. A gente conhece muita gente boa, homens de Deus, mulheres de Deus, que são ricos, sabem administrar o dinheiro e sabem ser fiéis a Deus. Mas tem muitas pessoas também que ficam ricas, ficam avarentas, ficam egoístas, ficam mesquinhas, ficam pessoas arrogantes. Elas acham que todo mundo é o seu inimigo, todo mundo quer pegar o seu dinheiro, todo mundo quer se apossar daquilo que ela tem, todo mundo quer se aproveitar e ela se torna uma fortaleza solitária, tá bom? Vamos lá. Provérbios capítulo 16, versículo 8, vai tratar sobre a justiça. Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com a desonestidade. O autor falou muito bem aqui, tá? Ser honesto e ter pouco é melhor. Em muitas situações, sim. É melhor do que ter muito lucro, mas à custa de desonestidade, de mentira. Já viu aquela pessoa que vende carros e ela sempre está procurando alguém para dar um golpe? Mas, por outro lado, a gente conhece muitos irmãos das nossas igrejas que vendem carro e não usam da desonestidade e da trapaça para fazer os seus negócios. Então, o que o autor está nos colocando é essa reflexão profunda sobre aquilo que realmente damos valor e aquilo que nós achamos que nos traz algum tipo de felicidade ou algum tipo de contentamento. Então, ele quer mostrar o outro lado, que nem sempre é a forma que a gente enxerga.
Tanto é que no versículo 1 do capítulo 17, ele vai trazer o tema da tranquilidade e paz, falando, ó, é melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. Percebam que no capítulo 17, versículo 1, e o capítulo 15, versículo 17, ele traz a mesma ênfase da ceia, do banquete. No capítulo 15, versículo 17, ele traz a ideia do ódio, né? Do rancor. Aqui, no capítulo 17, versículo 1, ele vai trazer a ideia da briga. Então lá ele falou sobre o amor. Aqui ele fala da tranquilidade e da paz. Então, vamos lá. Subtópico 2, o temor do Senhor e o amor valem mais. Provérbios capítulo 15, versículo 14 ao 17. A busca da sabedoria como a maneira sensata de viver, aqui é sábio aquele que tem o coração cheio de conhecimento, versículo 14. O que vai falar no versículo 14 ou 14 do capítulo 15? Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Quem é sábio procura aprender, pesquisa, estuda, procura fazer algo de bom, procura fazer algo que traz produtividade, mas o que é tolo, ele fica satisfeito. Então, se ele aprendeu isso, se ele deixou de aprender, então ele está satisfeito com aquilo ali e ele morre na sua própria ignorância. O capítulo 15, versículo 15, que é o versículo em sequência, vai tratar sobre o coração, né? Todos os dias são difíceis. O autor reconhece isso. O autor não está falando que a vida é fácil. Ele não está falando que as coisas vão cair do céu. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos. Mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm o coração alegre. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos. Mas a vida é sempre agradável. Por quê? Por que essa pessoa que tem um coração alegre, ela entende que todos os dias da vida dela é sempre agradável? Porque sempre há um nascer do sol, sempre há o entardecer, sempre chegará a noite. A lua brilhará no céu, o sol brilhará durante o dia. Enquanto tiver esses elementos e você puder ver e enxergar, é porque você está vivo. E se você está vivo, é porque Deus te concedeu mais um dia, mais uma oportunidade, mais uma manhã, mais uma tarde, mais uma noite, para mudar a situação. E isso é importante, porque os dias são difíceis. Mas a forma que cada um vê, no caso aqui o tolo, né? Ele vive em sofrimento. Nenhum dia está bom para ele. Nenhum dia é bom. Todos os dias são ruins. A segunda-feira é ruim, a terça-feira é ruim. A sexta-feira, sabe por que é o melhor dia para muita gente? Porque é o dia que ele vai encher a cara. É o dia que ele vai usar a sua droga. É o dia que ele vai fazer isso, é o dia que ele vai fazer aquilo, é o dia que ele vai alimentar a sua carne. Mas para o cristão não. Cada dia é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Então nós devemos valorizar, nos conscientizar desse dia, o quão ele é importante para nós. Tá? Reflita um pouco melhor com seus alunos. Aqui, o autor usou o exemplo do versículo 16 e do versículo 17, tá? Que foi citado já no subtópico, no tópico 1, subtópico de número 1, nós abordamos ele agora há pouco, né? O versículo 16, versículo 17, que foi citado aqui. Então, a ideia principal nesse primeiro ponto é o que, irmãos? Que você pode até anotar aí na lousa. É colocar o coração no que é eterno. Deus não quer ver ninguém sofrer, irmãos. Você deve ter aí na sua sala pessoas
que estão doentes, pessoas que estão precisando de arrumar um trabalho, pessoas que estão desempregadas, né? Pessoas que estão passando por um momento difícil com o relacionamento com os pais. Você tem aí jovens que estão decidindo o que vai fazer da vida. Então eles procuram todo tipo de subterfúgio, tá? Para conseguir os seus objetivos. Uns se envolvem com jogos de azar, as bets, o jogo do tigrinho, jogo do coelhinho e aquela coisa toda para ver se consegue ganhar dinheiro com isso. Outros vão achar que a vida é uma moleza, que a qualquer momento que ele decidir fazer alguma coisa, tudo vai dar certo. E tem aqueles que têm medo da vida, medo de enfrentar as coisas. E tem aquele também que é mais equilibrado, que ele sabe que a vida é uma etapa. Então você tem um grupo seleto aí de pessoas diferentes, pessoas que pensam diferentes, que agem diferentes. É por isso que, dentre essa multidão de pensamentos, você como professor, você precisa alinhar essas cabeças, precisa alinhar essas pessoas, esses jovens, essas meninas, esses meninos que estão começando, para idealizar na mente deles que é necessário colocar o coração naquilo que é eterno. Ou seja, tudo o que eles conseguirem na vida é passageiro. Eles podem ter um bom carro, mas esse carro pode ser roubado. Eles podem ter uma boa casa, mas essa casa pode lhe causar muitas preocupações e muitos problemas. Eles podem ter muitas coisas na vida e podem ser pessoas de sucesso. Só que o autor aqui, ele está enfatizando que tudo isso é importante. Ele não está desmerecendo, é importante que você diga isso para ele. O autor de Provérbios não está desmerecendo as coisas da vida. A única coisa que ele enfatiza é que, independente daquilo que você tem, você precisa direcionar, como o autor mesmo disse aqui, deslocar o seu coração para aquilo que é eterno. Quando você desloca o seu coração para aquilo que é eterno, você consegue compreender as perdas, você consegue avaliar e também consegue valorizar os ganhos, você consegue achar significado em coisas pequenas, você consegue achar valor naquilo que as pessoas entendem não ter valor nenhum, ou seja, a visão, o sentimento concernente a tudo que você vive muda. Por quê? Porque há contentamento no seu coração. O autor no subtópico 3 vai falar: um pouco com justiça e a tranquilidade são melhores. Aqui o autor vai falar sobre Provérbios capítulo 16, versículo 8 e o 17:1, que já foi abordado, já foi citado no tópico 1, subtópico de número 2, que foi o anterior. Aqui também não é a questão entre escolher um e outro. Deixa bem claro isso, Deus não é contra a riqueza, até porque ele deu muita riqueza para Salomão, ele deu além daquilo que Salomão pediu. Mas de saber discernir quem sabe o que é justiça e paz e as observa, caminha nesta vida com grande contentamento. Então, a partir do momento em que nós soubermos, os seus alunos souberem discernir, observar o que é justiça, o que é paz, pode ter certeza, eles vão caminhar nesta vida com grande contentamento. Volta a palavra contentamento novamente. Quais são as fontes? Porque lá no início eu falei sobre o contentamento lá no resumo da lição. Agora aqui eu queria trazer as fontes do contentamento. Essas fontes do contentamento, elas são importantes, porque o autor de Provérbios, ele liga o sagrado ao profano. Ele liga Deus ao homem. E ele não ignora a vida, ele não ignora os elementos da vida. Ele fala sobre o discernimento sobre esses elementos da vida. E aqui, quando eu falo sobre fontes do contentamento, eu estou falando sobre aquilo que realmente traz alegria quando é no Senhor. Então, quando eu falo de fontes de contentamento, eu estou falando de
relacionamentos saudáveis. Isso é muito importante para a fase dos jovens, tá? Nós estamos direcionando essa lição para os jovens, né? É muito importante saber com quem conversa, com quem anda. Tá, até tem um ditado, né? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Por quê? Porque você é o reflexo daquele que você acompanha. Então aqui os relacionamentos saudáveis não está atrelados somente a namorado, namorado, mas todos os que estão à sua volta, os amigos do trabalho, da igreja, os relacionamentos amorosos, né, de namorado, noivado, enfim. Fato é que esses relacionamentos, eles devem ser saudáveis. Segundo ponto, saúde física e mental são fontes de contentamento. A Bíblia fala muito sobre isso. Pense, você deve pensar nas coisas do alto, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é louvável, tudo que é justo, tudo que é puro. Ou seja, a Bíblia fala. E isso, irmãos, traz saúde física e mental. Outro ponto, realização pessoal. A Bíblia quer que você se dê bem na vida, quer que você progrida. Então, as realizações pessoais fazem com que você tenha contentamento na vida. Propósito e significado, isso é muito importante. Ter propósito, ter significado, tudo aquilo que você faz. Quando você entra em depressão, é porque tudo perdeu o propósito, tudo perdeu o significado. A gratitude, que é a gratidão, né? A simplicidade, o item 7, a conexão com a natureza, isso é importantíssimo, tá? Eu sempre bato nessa tecla, a conexão com a natureza. Nós somos feitos de corpo, espírito, alma e corpo. E nós estamos na Terra, que foi criada também por Deus. E há elementos belíssimos, magníficos. Quando eu disse sobre o sol, sobre a lua, sobre as estrelas, sobre os rios, sobre os mares, e tudo aquilo que Deus deu ao ser humano, isso é fantástico. Se você mora em regiões de mar, rio, ou qualquer outra situação, cachoeira, mata nativa, enfim, quando você olha, quando você toca, quando você se aproxima, quando você se insere no ambiente da natureza, a sua alma, o seu corpo, os seus olhos se enchem de contentamento. Ou seja, há um sentido a mais para viver, para vislumbrar a natureza, vislumbrar o mar, vislumbrar o céu. Isso traz sentido e mostra o quanto Deus é maravilhoso e belo em proporcionar esses momentos. Não conheço o mar, eu pessoalmente não conheço, Adriano. Ainda quero conhecer. Só que quem já conhece diz, olha, é uma sensação incrível. O pisar na areia é uma sensação incrível. Talvez você more em regiões litorâneas e já se habituou, já se acostumou, já se inseriu nesse ambiente. Mas quando você sai desse ambiente litorâneo e vai para uma outra região que não é a sua localidade, você sente esse impacto. Então é importante essa conexão com a natureza como fator de contentamento. O desenvolvimento pessoal também é muito importante. Tópico 2, valorize o que há de mais profundo. O que é contentamento? Aqui, quando eu falo de contentamento, vamos voltar aqui, né? É um processo contínuo, não é um processo único, ele é contínuo. Seja paciente e gentil consigo mesmo. Ou seja, deixa eu voltar aqui, ó. O que é o contentamento? Como é que eu vou definir? Contentamento é um processo contínuo e não único. Já que ele é um processo contínuo e não único, seja paciente e gentil consigo mesmo. A primeira ênfase que nós damos aqui na questão do contentamento é justamente isso. Seja gentil, seja paciente consigo mesmo. Por quê? Porque senão eu não vou ter tempo de fazer uma contemplação, eu não vou ter tempo de pensar em mim,
eu não vou ter tempo de analisar a minha saúde. Percebam que eu falei sobre as fontes do contentamento? Se eu não for paciente e gentil comigo mesmo, eu não consigo avaliar quais são os riscos que eu estou correndo e quais são as soluções que eu posso ter, ou as opções de soluções que eu posso ter para resolver as várias demandas que acontecem na minha vida. Então, falar de contentamento é falar desse processo. Então, nós precisamos reavaliar. Tanto é que na ceia, lá em 1 Coríntios capítulo 11, o que fala? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando eu falo de contentamento, eu estou falando também dessa análise. A análise de mim mesmo, não é do outro. Ah, o outro é feliz. Não é o que acontece nas redes sociais? Nós sempre fazemos a referência assim, ó. O outro é feliz, eu não sou. Você fez uma análise equivocada, injusta, inapropriada e muitas das vezes mentirosa, porque aquela vida, naquele perfil, pode não ser a vida correta e coerente. E nem é a vida perfeita. Primeiro eu faço uma análise de mim. Quando eu faço uma análise de mim, compreendo a minha trajetória, compreendo a minha vida, compreendo o que eu passei, compreendo o que eu vivi, compreendo onde estou, compreendo o que eu consegui, compreendo as coisas que estão à minha volta e compreendo aquilo que pode acontecer, eu olho para essas situações exteriores e digo, tá, ele tem isso, ele tem aquilo, que bom, ele conseguiu, o esforço dele, a dedicação dele, Deus abençoe ele, amém. Mas eu tenho a minha história, eu tenho a minha trajetória, eu tenho que ter contentamento naquilo que eu sou, tá? Porque isso vai dando um certo desespero ao longo do tempo, não é? Você tem seus amigos, um fez faculdade, o outro abriu um mercado, o outro abriu uma loja, o outro fez isso, o outro está vendendo e-commerce, o outro está ganhando dinheiro, e às vezes nós paramos e ficamos atordoados, mas peraí, eu, né? Não paramos para analisar que tem pessoas que estão piores do que nós também. Só pensamos naquelas que estão melhores. Mas e a nossa mente? Será que está boa? Às vezes está melhor do que o outro. Então nós devemos pensar isso. Melhorar aquilo que deve ser melhorado, né, e acrescentar aquilo que deve ser acrescentado. Então o autor vai falar que na fé cristã o contentamento se apresenta como uma paz interna diante das circunstâncias externas, contrárias diante de nós, e ao mesmo tempo que apresentamos uma postura de gratidão a Deus diante dos infortúnios da vida. Então, outros elementos importantes aqui que eu queria destacar, dentro daquilo que nós falamos, na fé cristã, né, o contentamento se apresenta como uma paz interna. Primeira coisa, a prática da gratidão diária. Se você é uma pessoa murmuradora, se você se tornar uma pessoa murmuradora, você cai em um sério risco de morte espiritual e física. Segundo, cultive relacionamentos significativos. Volto novamente a essa ênfase. Significativos. Priorize a sua saúde mental. Foque no presente, tá? Porque o próprio Jesus falou no Mateus capítulo 6. Estão pedindo comida, estão pedindo veste, aí ele dá o exemplo ali das aves do céu, ele dá exemplo do homem que não pode aumentar um côvado da sua altura, e algumas traduções trazem, ele não pode acrescentar nada na sua jornada de vida, e ele vai trazer os lírios do campo, os passarinhos, e ele vai falar, olha, tudo isso os gentios procuram, mas buscai o primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que você pediu serão acrescentadas. Então Jesus promete essas questões para nós, para que nós possamos caminhar gratos, em gratidão e em contentamento, porque sabemos que Deus é o nosso provedor. Aí ele vai citar aqui Filipenses e 1 Timóteo, né? Aqui em Filipenses, ele vai dizer assim, ó, não estou dizendo isso porque me senti abandonado, em hipótese alguma. Não se faça de vítima, tá? Paulo está dizendo isso, ó. Eu não estou dizendo isso porque eu estou me fazendo de vítima, não. Eu aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Paulo está nos dando uma lição. Aqui em 1 Timóteo, valorizar o que realmente tem valor, o
que tem importância. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Parece muito difícil, né? Principalmente com a cabeça de um jovem que às vezes está naquela fase de conquistas, e você falar que ele tem que se contentar com aquilo que ele tem, às vezes com o carro que ele tem, com a moto, com a bicicleta, mas o fato de se contentar com aquilo que tem, não quer dizer que você vai viver a vida toda com aquilo que você tem. Não. Paulo teve os seus momentos de necessidade, teve os seus momentos de dificuldade, mas teve os seus momentos de bonança, que ele falou assim, ó, não precisa mandar mais nada, porque eu já tenho tudo, não precisa mandar mais ofertas e tudo, toda vez que ele fazia alguma boa ação. Então, assim é na nossa vida. Quando nós nos deparamos com essas situações, nós devemos pensar o seguinte, isso vai ser útil até quando? Qual será o momento de troca? Qual será o momento de mudança? Qual será o momento em que eu terei que tomar uma decisão? É isso que é o importante. Se você tem um carrinho, amém, glória a Deus, tem muitos jovens, tem um carro melhor do que o meu. Se tem uma moto, amém, mas até quando? Qual será o momento da troca? Qual será o momento de desfazer? Porque para tudo há um tempo. Então é importante que se coloque isso, eu quero fazer uma faculdade, mas lá na frente pode fazer outra, faça. Não há nenhum impedimento, né? Então vamos lá. Hebreus capítulo 13, versículo 5 vai dizer, não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus diz, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Deus não vai nos deixar, Deus não vai nos abandonar, mas não deixe que o dinheiro, a riqueza, as coisas supérfluas do mundo te dominem, mas fiquem satisfeitos com aquilo que Deus lhe deu. Subtópico 2, contentamento é pôr os olhos no que é eterno. Geralmente, não seremos reconhecidos pelos outros, isso é fato. Esperamos demasiadamente grandes resultados em algo que nós não controlamos. Nem um trabalho que você tem todo o domínio sobre ele. Certamente nos frustraremos, isso é fato. Temos de aprender a colocar o nosso coração em Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 34. Porque sabiam que tinha uma coisa muito melhor que dura para sempre. Aqui eu peguei o finalzinho do versículo, mas é interessante, né, o versículo 34, porque ele começa lá no versículo 32. Lembrem do que aconteceu no passado, naqueles dias, depois que a luz de Deus os iluminou. Vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. Versículo 33. Alguns foram insultados e maltratados publicamente. Em outras ocasiões, vocês estavam prontos para tomar parte no sofrimento dos que foram tratados assim. Versículo 34. Vocês participaram dos sofrimentos dos prisioneiros e quando tudo que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com grande alegria. Por quê? Porque eles sabiam que tinha algo maior esperando por eles. Tá? O contentamento gera passividade? Passividade aqui. Quem pode andar em comodismo, se levar a sério o temor do Senhor? Quem pode andar quem pode ser passivo se observar a justiça? Isto é, se relacionar com os outros de maneira justa? Ele coloca 3 perguntinhas aqui. Então, o que nós podemos concluir? Que é entender as suas necessidades, desejos e limites. Precisamos entender as nossas necessidades, desejos e limites. Assim, nós saímos da passividade. Não ficamos aí esperando as coisas acontecerem e cair do céu, tá bom? Tópico 3, protegendo o seu contentamento. Aqui ele vai falar sobre a gratidão. Então, falar sobre a gratidão, ele coloca como um exercício, né? Então, eu queria elencar alguns pontos aqui também. Praticar a gratidão diária, encontrar propósito e significado, se liberte do ressentimentos e culpas e aprenda a perdoar. Isso é fato.
Aqui, dou graças ao meu Deus, ele cita o texto de Filipenses capítulo 1, versículo 3 ao 4, que está na própria revista. E para tirar o nosso olhar de um determinado infortúnio, é necessário deslocá-lo para o que já temos, conhecendo isso como o favor de Deus. Aqui é interessante porque tirar o foco, deslocar, ele falou isso no começo, né, da lição. Então, olhar, foco. Tá? O que é olhar? O que é foco? É concentrar a nossa atenção em um objeto, tarefa ou atividade específica, ignorando as distrações. Isso é importante, é foco. Quando eu tenho um olhar, um foco em um objeto, em um propósito, eu aumento a minha produtividade, isso é fato, melhora a minha eficiência, reduz o estresse, desenvolve a disciplina, aumenta a motivação, melhora a nossa tomada de decisão, que é importantíssimo, reduz erros e aumenta a satisfação pessoal, tá? Então aqui valorize o que você já tem, Provérbios capítulo 15, 16, 17 vai falar sobre isso, amor, justiça, paz, valorizar cada benefício como favor de Deus é importantíssimo. É importante que nós façamos a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. O subtópico 3, esteja contente, melhor maneira de se colocar diante dos desafios da vida. Certamente o apóstolo dos gentios tinha todo o motivo do mundo para passar por essa vida de maneira frustrada, amargurada e rancorosa. Mas ele não fez isso. Desafios são essas situações da nossa vida, né, ou obstáculos, que exigem de nós o quê? Superação, crescimento e aprendizado. Então estamos na escola dominical para isso, para aprender a superar, aprender e crescer e ter um bom ensino. Esses desafios sempre vão acontecer. São desafios pessoais, profissionais, emocionais, físicos e sociais. Mas precisamos ter propósito. É o significado ou objetivos que damos à nossa vida, guiando as nossas ações, decisões e escolhas. Fazendo isso, pode ter certeza que a nossa vida terá propósito. Encerro com algumas perguntas. O que me faz feliz? Quais são os meus valores fundamentais? Qual é o meu impacto no mundo? O que eu quero alcançar? Quais são as minhas paixões ou as minhas vontades? Amém? Deus abençoe você, muito obrigado por estar aqui conosco nessa aula maravilhosa que o Senhor nos proporcionou. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.